Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 3, 4 e 5. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo de número 3, 4 e 5, que diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde estás? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Diante desse texto de 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 3, 4, 5, na qual acabaram de ler, esse texto irá falar sobre Mefibosete. Mefibosete era filho da aliança, mas a dor ensinou ele a se enxergar como um cão morto. Vou repetir: Mefibosete era filho da aliança, mas a dor ensinou ele a se enxergar como um cão morto. Ele não nasceu em Lodebar. Ele nasceu ligado ao palácio, à honra, à mesa, ao nome de Jonatas. Mas uma queda mudou seus passos, marcou seus pés e empurrou sua história para um lugar de esquecimento. E talvez você entenda isso mais do que imagina, porque existem quedas que não ferem só o corpo, ferem a forma como a gente se vê. Tem dor que faz a pessoa aceitar pouco, se esconder, se diminuir, parar de esperar coisas boas e acreditar que distância é destino. Quando Davi mandou chamá-lo, Mefibosete não chegou-se apresentando pela aliança, chegou-se apresentando pela ferida. Quem sou eu para que olhares para um cão morto como eu? Mas o rei Davi não olhou para ele como o resto da casa de Saul. Olhou como filho de Jonatas. E isso é forte demais, porque Deus não define pelo lugar onde a dor te colocou, nem pelo nome que a ferida te fez aceitar. O rei mandou buscar quem estava escondido, devolveu a honra, restaurou a herança e colocou à mesa quem já tinha se acostumado com a distância. Mefibosete não precisou esconder os pés para ser recebido. A mesa cobriu,
aquilo que a queda tinha marcado. A queda marcou os pés, mas não cancelou a aliança. O lugar onde a dor te escondeu não é o lugar onde Deus vai te deixar. Então nós vemos aqui que na história de Mefibosete, esse moço que era aleijado de ambos os pés e que estava lá em Lodebar, que significa lugar de esquecimento. E o texto nos fala que quando ele se encontrou com o rei, ele se via como um cão morto. Mas o mais bonito dessa história é que Davi o chamou para a mesa. Então nós vemos aqui que o rei mandou chamar, o rei mandou buscar ele naquela terra de esquecimento. Talvez você ache que está esquecido diante do Senhor, mas o Rei Jesus está de olho em você. O Rei Jesus, ele está cuidando de você, seja onde você estiver. O Rei Jesus, ele cuida de você em todas as fases da sua vida. Eu não sei qual é a fase que você está passando. Mefibosete estava lá em Lodebar, na terra de esquecimento. Mas o mais bonito dessa história é que o Senhor Jesus, ele manda te chamar. Ele não te esqueceu e te convida a você a comer na mesa do rei. Ele convida você para vir cear com ele, para vir buscar a ele na tua presença. Mesmo estando em Lodebar, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei Jesus, assim como Davi entrou com benevolência na vida de Mefibosete, o Senhor manda te dizer no dia de hoje que Ele manda te chamar. Ele tem um propósito na sua vida. Só basta você crer e acreditar. Não importa a situação que você esteja passando, eu quero te dizer que Ele tem um propósito na sua vida. E tudo o que você está passando é com um propósito. Mas mediante essa palavra no dia de hoje, o Rei Jesus, assim como o Rei Davi, mandou chamar Mefibosete. Ele manda te dizer no dia de hoje que Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida e que você, mesmo estando na terra de esquecimento, eu quero te dizer que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não abandona os seus, Ele não esquece dos seus e Ele manda dizer para você no dia de hoje que aonde você estiver ouvindo esse canal no dia de hoje, ouvindo essa palavra, Ele manda dizer para você que Ele ainda te ama, Ele ainda tem um propósito na sua vida. Então, mediante essa palavra no dia de hoje, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.